O primeiro autor que o Rousseau vai citar aqui, isto para criticá-lo duramente, é um sujeito chamado Hugo Grotius. O Grotius dizia que nem todo o poder humano existe em favor dos governados. Tem ele razão? Para o Rousseau, não. Porque o Grotius, ele é defensor da escravidão, né, do direito a escravizar pessoas. Né. Nós estamos numa época aqui em que Rousseau e os seus contemporâneos, né, estão assim no auge da escravidão africana e da escravidão indígena. A escravidão sempre foi uma instituição deplorável que existiu na história humana. Mas a modernidade trouxe a escravidão uma faceta que até hoje tem consequências para muita gente, que foi o racismo. Sobretudo, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, que eram os países que dominavam até então, né, Bélgica, Holanda, eles partiam para a África e aprisionavam os negros e transportavam para a Europa, transportavam para a América. Né? O que era o escravo? O escravo era aquele que era caçado, não era considerado gente e eram obrigados a trabalhar sem nenhuma remuneração, né? Suportando desde a saída, né, desde a viagem de vinda para cá, né, aos trabalhos que muitas vezes eram forçados, né, trabalhos domésticos, trabalhos na lavoura, trabalhos na cidade, sem nenhuma remuneração. Né? Então eles não eram livres, eles eram mercadorias, eles eram comprados em leilões. Né? E muitos deles podiam ser mortos sem que o seu dono fosse responsabilizado juridicamente. Né? Então, matar um negro, numa sociedade em que o direito era exercido por brancos, não havia nenhuma consequência para esse senhor. Certo? Então, a escravidão é isso. O Hugo Grotius diz, nem todo poder humano existe em favor dos governados. É o que o Rousseau abomina. Não. Quem dá origem, dá legitimidade a um governo são os governados. Então, por que alguém ia instituir um poder se não fosse para se favorecer? Ou pelo menos ser constado como algo? Que vontade é essa que quer fazer uma coisa tão importante quanto um governo, se não tem nenhuma expectativa sobre ele? Né? Então, ele é contra o Grotius aqui. E o exemplo que ele dá é a questão da escravidão. Né? O Grotius diria que é o direito pelo fato, né? O Rousseau está dizendo, o Grotius está tomando o direito pelo fato. Né? Que aqui, no caso, ele é favorável aos tiranos. Quem defende uma escravidão está defendendo, na verdade, o poder de tirania, de alguém expropriar o outro, não só da sua casa, dos seus parentes, mas está expropriando o outro na sua própria corporeidade, no seu próprio corpo, naquilo que era próprio dele, que a natureza lhe deu para poder viver. Né? O corpo é a centralidade da vida. Né? Então, assim, eu estou comentando isso, mas tanta gente já comentou sobre a escravidão. Né? A gente encontra ainda pessoas que ficam estremunhadas quando a gente fala de racismo, de cotas para negros, de oportunidades para negros. A gente tem um Brasil que usou largamente da escravidão e foi um dos últimos países na América do Sul a abolir a escravidão. Todo mundo já tinha feito isso, mas o Brasil ainda não. O Brasil sempre é atrasado em tudo. Até hoje nunca pediu desculpa pela tortura que praticou na ditadura militar. Mas o Brasil simplesmente libertou os escravos e não fez nenhuma indenização.
Resultado disso é que hoje nós temos 51% da população brasileira entre negros e pardos, e são o contingente de maior pobreza na sociedade brasileira, né? Você entra numa sala de aula de um curso que dá-se uma inserção muito rápida ao mercado, com ótimos salários, você conta nos dedos os negros que estão lá. Então isso é fruto de um processo histórico de pilhagem, não é nem de exclusão, é de pilhagem. Você programou isso estruturalmente, foi minando toda a cidadania de alguém a ponto dela não ter cidadania alguma, né? Porque num primeiro momento você diz para o escravo, você não é gente. Não sendo gente, não tem o status de direito que um Estado de direito poderia fornecer. Certo? Então ele está dizendo, ele está criticando aqui o Crossus, né? E faz a seguinte consideração: o gênero humano pertence a 100 homens ou 100 homens pertencem ao gênero humano? Qual que é universal? É a humanidade como um todo ou alguns espécimes da humanidade? Alguns indivíduos da humanidade? Então, por que ele está dizendo isso? Olha, se trata de homens, é a humanidade, ela é englobada pela humanidade, e a humanidade tem uma característica fundamental, é a liberdade. A escravidão é contra a humanidade, é um crime contra a humanidade no homem. E se é um crime em cada homem, é um crime contra a humanidade inteira. Então o Grotius aqui, ele está se equiparando ao Hobbes, que dizia que a gente não teria a mínima legitimidade para se voltar contra um tirano. Porque nós não teríamos moral suficiente, por sermos ruins por natureza, de dizer aí a um rei que ele não é bom governo, que ele não pode governar mais. E que o ataque que se faz a um rei é um ataque sacrílego à divindade, né? O Hobbes dizia isso, Jean Bodin também, Jacques Bossuet também, que são os propositores, junto com Maquiavel, do absolutismo dos reis, que era um movimento que esse movimento aqui do Rousseau está criticando, né? Então ele fala bem assim, ó, questão do rebanho, né? Vemos assim a espécie humana dividida como manadas de gado, tendo cada uma seu chefe que aguarda para devorá-la. Se a gente vai dar razão ao Grotius, a gente está querendo, então, uma moral de rebanho, que você está ali, você é apto a ser escravo, então você está sendo gerenciado num estado que amanhã ou depois coloca você no matadouro, como a gente faz com os animais que a gente confina, né? A noção de que um governante tem natureza superior à dos governados levou a gente a exemplos péssimos de governantes na história. Por exemplo, Calígula, Hobbes e o Grotius. Ele está dizendo, são péssimos exemplos aqui para se propor uma forma legítima de poder. Fora disso, não teria legitimidade, né? Então, os reis seriam deuses e o povo seria como animais, na visão deles. Na sequência, ele também critica o Aristóteles. O Aristóteles tem um livro chamado Política, e tem também um livro, a Ética Nicômaco, a Ética Eudemo. E quando se trata de escravidão, o Aristóteles chega a falar em servidão natural. São servos por natureza, né? Então, a dominação e a escravidão são fatos que se verificam na natureza e o homem acompanha esse movimento, então é natural. Então, é um jeito de naturalizar a escravidão. O Rousseau está dizendo que o Aristóteles está tomando o efeito pela causa. Por quê? O efeito é a escravidão. Mas a causa não é a natureza. A causa é a ambição humana.
É isso que ele está colocando. Então eu estou justificando minha ambição, dizendo que a natureza quer o homem assim, que a vida é assim, que ela se pauta assim. Fazer o quê? Né? Então o Rousseau está criticando ele aqui. E ele trata isso de forma irônica. Olha só o que ele escreve. Todo homem nascido da escravidão nasce para ela. Nada mais certo. Os escravos tudo perdem de seus grilhões até o desejo de escapar deles. Amam o cativeiro como os companheiros de Ulisses amavam o embrutecimento. Ele está dizendo aqui, é possível que alguém adquira amor à escravidão? E aqui ele está fazendo uma alusão a Ulisses, aquele personagem da Odisseia, né, Odisseus, que no seu navio, né, quando passava ali perto das sereias, ele, Ulisses, queria ouvir, né, pediu que as pessoas que o ajudavam no barco, que ele comandava, o amarrassem no mastro, para que ele não pudesse se soltar, para poder ouvir o canto das sereias. E ordenou que todos eles colocassem cera de abelha no ouvido, para eles não ouvirem. Então, não ouvindo, eles não seriam encantados com isso. Então, eles seriam os embrutecidos da situação. Então, o Rousseau está usando essa imagem para ironizar aí o Hugo Grotius e quem defende como ele uma naturalidade da escravidão, né? Ironizando Aristóteles também. Qual é o posicionamento de Rousseau? Ele diz, se há, pois, escravos pela natureza, é porque houve escravos contra a natureza. Se há estes escravos aqui, eu acho que eles são naturalmente escravos, é porque eu me tornei também um escravo contra a natureza, porque a natureza faz os homens livres. Tal é o Aristóteles, tal é o Hugo Grotius. É isso que o Rousseau está dizendo. Tá? Então, a natureza, a força, fez os primeiros escravos, sua covardia os perpetuou. Então, os primeiros movimentos da história, com guerras de conquista, com expropriação de terra, era comum as pessoas invadirem uma cidade, destruir a cidade, ou ocupar a cidade e fazer da sua população escrava. Assim foram os judeus no Egito, né? Assim foram os judeus depois na Babilônia, e tantos outros. Era o hábito que se fazia. Então, se a força fez os primeiros escravos, com o tempo foi a covardia que permitiu a escravidão continuar assim e ter uma característica de naturalidade. Mas é covardia. O homem não deveria ser escravo de ninguém. E aí alguém pode dizer assim, mas descender de Adão e de Noé, que são os patriarcas lá da Bíblia. Adão, o primeiro homem, e Noé, um dos mais antigos pais que a gente tem na Bíblia. Ele vai dizer aqui sobre igualdade original. Né? Todo mundo nasceria assim, teriam aqueles que seriam subordinados aí a Adão e a Noé. E ele também ironiza isso. Quem sabe se não chegaria, depois da verificação dos títulos, à conclusão de ser eu o legítimo rei do gênero humano? Então, com tanta gente no mundo, e eu continuar defendendo que existe uma ascendência no poder aí comunicada por herança, por hereditariedade, quem sabe eu, se for vasculhando, regredindo, não sou filho de um rei lá, então eu posso advogar pelo sangue que eu tenho daquele rei, um título de ser governo da humanidade. Né? Isso seria, segundo o Rousseau, um absurdo. Né? Então isso não voga aqui. Então não se justifica o poder como esse. E a outra coisa que ele diz é que no Estado, né, assim, onde é a força
que governa, que dá legitimidade, e não a liberdade, passa a vigorar o direito do mais forte. É óbvio que se o poder é legitimado pela força, pela espada, quem tem mais competência em força é quem governa. Né? Isso que o Maquiavel dizia lá atrás para a gente. Né? A força em direito e a obediência em dever acabam, então, convertendo a força em direito e a obediência em dever. E aqui eu abro um parênteses. Não é que o direito seja destituído de força. O direito, o Estado de Direito, tem que ter força. Mas é uma força legitimada pela vontade dos governados. Essa força de que ele está ironizando aqui não tem legitimação nenhuma. Muito menos a dos governados. Certo? Então, garantia do mais forte continuar sendo senhor. Né? Isso é absurdo. Né? Então, a força é sempre um poder físico e o Rousseau, né, aí dá o lance final. Dela não se origina poder moralmente válido. Então, a força não pode ser um elemento de legitimação de poder, de forma alguma. Porque, no fundo, a legitimidade vem da liberdade das pessoas. Ceder à força é uma necessidade, não um ato de vontade. Suponhamos que a gente está andando na rua e vem uma pessoa armada com um revólver para nos assaltar. Me passa aí o seu celular, a sua carteira com o suposto dinheiro que tem dentro, o seu cartão com senha. Né? Ali naquele momento em que você não tem condições de se defender, porque você está desarmado e a outra pessoa está armada, ali ceder à força é uma necessidade em prol da vida. Né? Mas nunca que isso vai ser voluntário. Né? Então, da mesma forma, o poder exercido pela força pode ser uma necessidade ter que obedecê-lo, mas não é uma obediência voluntária. Sabe? Não tem essa pregnância, certo? Então, ceder à força por necessidade é um ato de prudência. Né? Só de prudência. Eu vou fazer aqui o que o bandido quer que eu faça, vou fazer aqui o que um rei tirano quer que eu faça, que se eu não fizer ele vai me perseguir, ele vai me mandar prender, ele vai me mandar executar, vai atingir minha família. Então é um ato de prudência, você até obedece a isso, mas não obedece com o seu coração. De jeito nenhum. Ninguém gosta de tirano. Só gosta de tirano aquele que quer ser tirano e não consegue com a força própria e pensa que um outro tirano no lugar dele tem uma identidade com ele e que vai fazer os gostos dele. Ou então, por uma perversão interior, ele diz, olha, já que eu não posso ser o que ele vai ser, que ele venha e que ele atormente todo mundo. Assim, é uma perversão, né, do ser humano pensar uma coisa assim. Né? Os que justificam ditaduras são mais ou menos esses, né, ressentidos por dentro, como diz o Nietzsche, que não prezam a própria liberdade, né, e não querem jamais que ninguém outro tenha. E aí vive pregando para todos os cantos uma necessidade de uma tirania. Né? São maquiavélicos tardios e são robesianos tardios. Certo? Então, aí, como a força pode representar um dever? Né? E aí o Rousseau fala assim, isso são inexplicáveis galimatias. Galimatia é você imitar um galo. Né? É alguém que vive cacarejando só. Falar em força é alguém que vive cacarejando. Ciscando e cacarejando. Não está falando coisa com coisa. Está tentando justificar alguma coisa de seu interesse, que é escuso, mas não o interesse do povo realmente. Né? Então ele continua. A força como legitimidade é incoerente. Né? Porque os que tiveram força para desobedecer
Os que tiverem força para desobedecer, com impunidade, inaugurarão a força substituta. Óbvio. A gente obedece a um tirano até o momento em que a gente pode degolá-lo. E aí, então não existe legitimidade aqui. A legitimidade que o Rousseau está colocando aqui é aquela que, independentemente da força que você tem, uma vez que a lei lhe garante aquilo, lhe faculta aquele direito terá que ser respeitado pelo mais forte dos homens. Vamos dar um exemplo. A criança, em relação ao adulto. A criança, se o adulto quiser bater nela, espancá-la e até matá-la, vai conseguir. O adulto vai conseguir. Mas a lei vai dizer que isso aqui é crime, quem faz isso aqui tem que ser... Então, a lei é um barramento disso, em proteção daquele que é mais fraco. A lei no Estado de Direito não é para a maioria. A lei é para proteger as minorias. Porque a maioria é mais forte, ela garante por si só uma condição ideal. Já as minorias não. E quando eu falo de minorias aqui, não é em número, não. É que as causas são chamadas de minorias. Por exemplo, a criança, o idoso, o homossexual, as mulheres, os negros, prisioneiros, enfim, são essas as minorias. Os doentes, os deficientes físicos, são minorias. A democracia é uma democracia em que a gente celebra na lei para garantia de vida digna para essas pessoas. É isso, tudo está aqui presente no Rousseau. Certo? Então, se o mais forte tem a razão, basta conseguir ser forte para ser legítimo. Isso é absurdo. A gente só pode conseguir ser legítimo pelo viés da liberdade e não pela força. Tá? E aí ele coloca uma questão. Que direito será esse que perece quando cessa a força? Que direito é esse? Então, era assim no governo absolutista. A força é que garante o direito. Terminou a força, o direito foi por água abaixo. Não tem mais legitimidade. Então, o que os pensadores iluministas querem é uma república fundada na lei e que a lei seja a maior autoridade e que possa regular a liberdade de todo mundo, sem escravidão. Certo? E aí ele coloca, direito e força, portanto, se excluem, não se casam, não tem combinação. Se a força é preceito, este jamais será violado. Depois, mais tarde, a gente vai conferir o Foucault, que vai dizer, nos estudos que ele fala sobre o poder disciplinar, que o poder nunca é uma renúncia. Nunca ele deixa de ser, ele é um poder que é permanente, mas que na modernidade ele se torna um poder modesto. Quanto menos ele aparece, quanto menos liturgia ele tem, espetáculos, rituais ele tem, melhor. Porque poder sempre será. Mas o que o Rousseau está dizendo aqui é que esse poder, ele é um poder que vem delegado das pessoas que a ele vão se submeter. Tá? Então, o princípio dele é: a força não faz o direito, e que só se é obrigado a obedecer aos poderes legítimos. Só aquilo que a lei coloca. Vamos dar uma paradinha aqui, já já a gente continua.